Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre volume, né? Volume financeiro, tá? É, deixa eu anotar, deixa eu escrever aqui. Volume financeiro, financeiro, volume financeiro, né? Deixa eu aumentar aqui, beleza. Então, o que que é volume financeiro? É essas barras aqui embaixo, né, no gráfico, indica a quantidade de volume, o volume, quantidade, né, de contratos que foi negociado nessa barra aqui, tá? Nessa vela aqui, entendeu? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse candle aqui, 59, né? Teve esse volume aqui embaixo, né? Então, aqui a gente consegue ver que teve um alto volume aqui, né? Nessa barra aqui, tá? Ah, Eder, eu consigo identificar se é um volume comprador ou vendedor? A mesma teoria lá do candle, né? Ele fechando abaixo ele é negativo e fechando acima ele é positivo. Então, essa barra aqui, ela fechou. Você coloca o mouse aqui nela, ela teve um fechamento, abertura, né? Um fechamento abaixo, né? Então, que foi uma vela negativa. Então, a barra de volume foi negativa, tá? Então, assim, é, eu uso essa regra de coloração, tá? Para identificar, como está escrito aqui, ultravolume, né? Que é o vermelho, né? Então, aqui teve muito volume, principalmente na abertura. Se a gente observar, geralmente na abertura tem muito volume, né? Então, só onde o pessoal está abrindo suas posições, ou às vezes a pessoa dorme com posição de um dia para o outro e na abertura já liquida, né, suas operações, as suas posições. Então, no início de dia sempre tem um ultra volume aqui no início do pregão, né? A laranja, ela tem barra, ela é um alto volume, né? É menor que a vermelha, mas é de alto volume. O amarelo, médio volume, né? Tem volume, mas não é tão importante, né? Tão expressivo quanto a laranja e a vermelha. A branco é baixo volume, né? E o azul é praticamente sem volume, tá? Então, aí eu uso essa regra de coloração. Eu uso aqui, você pode colocar só no volume mesmo aqui embaixo, e você pode usar também no gráfico, né? Eu uso nos dois, tá? Então, o que é interessante a gente entender o volume? Então, o volume são, como eu falei, contratos negociados, né? Então, o que é interessante aqui, ó? Vou pegar esse cenário de hoje. Então, os candle que está subindo, se a gente observar, está subindo com baixo volume, certo? Então, o que mostra para a gente aqui? Que a força compradora está fraco, entendeu? Então, o que a gente vai se posicionar? Sempre a favor da força majoritária, né? Que no caso aqui são os vendedores, né? Então, se a gente olhar aqui as barras, elas estão muito fortes, né? São laranja e amarelo, tem algumas até vermelho aqui. Então, os compradores tá bem fraquinho aqui. Então, com essa informação, a gente consegue ajuda a entender, logicamente que aqui tá claro a tendência de baixa, né? Mas a gente consegue é, mais uma informação usando o volume, né? Que o volume de compra tá fraco, né? Então, nesse cenário aqui, a gente vai procurar sempre vendas, né? Então, assim,
digamos, é algo a mais, né? Para a gente operar a favor da tendência, tá? Então, se a gente olhar aqui, né, o dia de hoje, então, vocês veem que as correções, né? Elas são tudo com baixo volume, né? E daí tem as, as barras fortes, né, com alto volume, puxando o preço para baixo, né? Então, existe duas formas de você usar o volume, tá, galera? Então, você observar esforço versus resultado, né? Claro que numa tendência de baixa a gente vai sempre operar a favor da tendência, mas num cenário ali meio que normal, às vezes tem muito volume, né? Principalmente nos extremos, e o preço não consegue dar continuidade, entendeu? E daí o que que acontece? Então, significa que aqui teve uma absorção, né, dos compradores e vai jogar o preço para cima. Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem, senão vai ficar bem confuso, tá? No dia de 30 de setembro, sexta-feira. Então, o mercado ele deu uma queda forte aqui, vocês podem ver. O que que acontece aqui, galera? Ó, olha o tamanho desse volume aqui embaixo, a barra de ultra volume, a barra vermelha, né? E o que que o mercado faz depois? O mercado sobe. Então, o que que acontece aqui nesse cenário aqui, galera? Então, o mercado aqui, ele teve uma absorção, né? Digamos que foi absor absorção, absor absorção aqui, né? O mercado estava caindo, 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 os compradores segurou o preço aqui, né? Então, aqui talvez foi o último movimento de baixa, né? O pessoal conseguiu jogar o preço para baixo. Aí os compradores entram em cena, né? Aí eles jogam o preço lá para cima, né? Então, é interessante a gente olhar quando o mercado está caindo forte, vai chegar o momento que ele vai fazer seu último movimento, né? Vamos olhar de outro cenário. Aqui, galera, ó, de impulsão, tá? É interessante isso aqui, ó. Então, tem absorção e tem impulsão, tá? O que que é impulsão? Tá. Se a gente olhar aqui nesses últimos movimentos aqui, o mercado vem trabalhando sem volume, né? Então, aqui, nesse candle 156, entrou volume aqui, laranja, né? Entrou volume aqui laranja, né? E jogou o preço para baixo. Então, esse candle aqui, que foi onde que deu a impulsão para jogar todo esse movimento aqui para baixo. Então, o mercado, o volume, você usa ele como impulsão e como absorção, né? Então, ele, como que eu vou saber o que que é o quê? É observando o contexto, né? Pô, o mercado, ele vem sem volume, ele vem fraquinho, de repente entra uma barra forte, né? E daí começa a cair, então, aqui foi uma barra de ignição, impulsão, entendeu? E existe várias formas de você falar, né? E como que eu vou saber que é absorção? Pô, o mercado tá caindo, tá bem esticado, chegou numa região, deixou uma barra forte ali de laranja ou vermelha e depois começa a subir, né? Começa a fazer um movimento contrário, então aqui foi uma absorção, tá? Então é interessante a gente olhar, o mercado tá sem volume, não é legal para operar, entendeu? É muito chato, o mercado não anda, ele é travado, então não é bacana, entendeu? O ideal é que você pegar um mercado que está mais movimentado. Se vocês observarem, é, a parte da tarde, o mercado fica sem volume, né?
fica bem travado. Na parte da manhã é mais bacana para operar, né? Então, assim, é fundamental a gente usar o volume, beleza? Então é isso, galera. Eu queria fazer um vídeo breve aqui com vocês, né? Sobre volume. Acho que vocês entenderam. A regra de coloração que eu uso fica muito visível, muito bacana, né? Nossa, não precisa usar regra de coloração também, pode deixar original, né? Mas eu gosto de usar para ficar mais fácil para visualizar, né? Então aqui eu consigo é, confirmar, né? Eu estou vendo que aqui está lateral, mas eu consigo, deixa eu pegar, consigo ver que nesse momento aqui o mercado está lateral e trabalhando totalmente sem volume, né? Fica mais fácil visualmente, visivelmente ali para você entender o movimento do mercado, né? Então, se você conseguir ter uma leitura alinhada com o contexto, né, é show de bola. Beleza? Valeu, galera. É isso então. Um abraço. Ficam todos com Deus.